Olá, meu nome é Rita Soares, eu sou advogada e eu sou especialista em danos estéticos decorrentes de cirurgias plásticas e procedimentos de beleza, tudo bem? Então eu tô aqui nesse vídeo para comentar com vocês sobre 3 coisas. A primeira, você sabe de quem é a responsabilidade caso alguma coisa dê errado na sua cirurgia plástica? Segundo, o que a justiça brasileira tem entendido sobre o assunto atualmente? E em terceiro, se você for paciente, o que você deve fazer caso a sua cirurgia plástica dê errado? A primeira coisa que a gente deve observar é a causa desse resultado. Por que eu digo isso? Porque nesse caso, a gente está falando de uma relação médico-paciente, ou seja, onde os dois têm responsabilidades. O segundo ponto que a gente vai tratar é sobre o que os tribunais brasileiros têm entendido sobre o assunto. E tem sido, desde 2014, a gente já tem decisões, inclusive do STJ, sobre o assunto. E a decisão principal, tem sido unânime no sentido da responsabilidade do médico em relação com o resultado da cirurgia plástica. O cirurgião plástico é responsável em si por deixar, se você quer, como no caso da mamoplastia, se a paciente tem interesse na mamoplastia daquele formato com volume X, ele tem que fazer o aumento da mama, do peito da paciente para ter o resultado X. Então ele tem compromisso com isso. Inclusive, com a parte da cicatrização. Cicatriz tem que ser o mais disfarçado possível. E o efeito estético, o efeito aparente, visual, tem que ser o mais próximo possível do natural. Por fim, o terceiro ponto que a gente vai tratar nesse vídeo é sobre o que deve ser feito pelo paciente caso ela faça cirurgia plástica, faça uma mamoplastia e aconteça um resultado como aconteceu com essa blogueira, por exemplo. O que deve ser feito? A paciente deve buscar o médico amigavelmente e apresentar para ele como que está a situação, como que está o caso e conversar com o médico. Ele tem que reparar a situação e tentar transformar a situação atual na mais próxima, tentar reparar para que fique, enfim, como a paciente esperava, como foi prometido. O médico deve, enfim, sugerir uma nova data, observar o período para fazer essa reparação e chegar, enfim, no que foi devidamente prometido e que era esperado pela paciente. Tá? Isso com todo o custo dessa reparação deve ser feita pelo próprio médico. A paciente não deve ter nenhum custo extra com esse tipo de reparação. Inclusive, se ela, como é muito comum e nesses casos mesmo, as pacientes perdem um pouco a confiança com aquele cirurgião plástico e buscam outro cirurgião plástico para fazer a reparação. E esse custo extra da paciente em reparar aquele dano que foi feito, pelo médico anterior, ele deve ser restituído à paciente devidamente. Caso o médico negue a fazer isso amigavelmente, a paciente tem o direito de, então, lutar pelos seus direitos via judicial, constituindo de um advogado especializado na área e entrar com uma ação judicial diante do médico, pedindo justamente os danos materiais, que é o dano que foi o prejuízo que ela teve materialmente, financeiramente, do procedimento que ela fez e que não foi o resultado não foi comprometido, os danos materiais da reparação e ainda a indenização, tanto moral quanto os próprios danos estéticos. É claro que a gente espera que toda cirurgia plástica seja um sucesso, e realmente é assim na maioria dos casos, mas a gente não deve esquecer das exceções e dos riscos que cada cirurgia e procedimento estético tem. Não esqueça de procurar um bom profissional antes de fazer qualquer tipo de procedimento, observar se ele realmente tem boas indicações, qual é a experiência desse profissional no tipo de procedimento próprio que você vai fazer. É assim, vem cá, você tem uma amiga que está se preparando para fazer uma mamoplastia ou fez e foi mal sucedida, como o próprio caso que a gente tratou aqui? Tá esperando o que para compartilhar esse vídeo com ela? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários. E claro, se você não quiser perder nenhum vídeo sobre dicas e orientação sobre esse mundo da estética e do direito, aproveite e se inscreva aqui no canal. Obrigada, tchau, tchau!